mais uma vez a paz do Senhor. Aproveitar que vocês estão em pé, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Nós leremos apenas um versículo, o versículo de número 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem em leitura silenciosa. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Vou repetir o versículo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Muito obrigado, podeis assentar. Meus irmãos, antes da gente meditar no texto sagrado, eu gostaria de agradecer a Deus pela honra de poder, no primeiro culto dos varões, dos homens, nós estamos tão acostumados com o culto da parte feminina aí, das nossas irmãs do Círculo de Oração. A gente sempre esteve aqui junto com as irmãs e agora a gente tem esse desafio de poder, eu diria, ajudar, cooperar na obra de Deus, fazendo com que a gente também, de alguma forma, alivie aí as cargas ou a carga das nossas irmãs e também um departamento dos homens. Agradeço pela honra de poder no primeiro culto ministrar. O pastor Fernando me pediu que eu estivesse ministrando a palavra aqui com os irmãos e eu busquei a direção de Deus para que pudesse trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja do Senhor nesta noite. Eu não vou tomar muito tempo e logo depois que eu terminar aqui a exposição do texto, eu vou pedir o Ministério de Música para cantar aqui e a gente vai fazer aqui um cântico ao Senhor. Acredito que eles vão cantar praticamente baseado no que nós estamos lendo e meditando no transcorrer do assunto aqui do profeta Ezequiel. Então eu preciso muito da sua valiosa atenção para que a gente medite neste texto, especificamente do capítulo 22 e versículo de número 30. Eu vou fazer aqui uma breve introdução e aí a gente vai chegar no versículo de número 30, tá bom? Então eu gostaria de começar dizendo para os irmãos que o profeta Ezequiel, ele é chamado para profetizar em um período de extrema corrupção, uma corrupção generalizada, que no meio da classe sacerdotal. E o profeta Ezequiel, ele tem uma dura missão: entregar uma mensagem aonde há indiferentismo, aonde há desprezo das coisas sagradas, descaso com as coisas sagradas, e ele é chamado para profetizar e entregar uma mensagem dura ao povo de Israel. Ele vai profetizar do ano
592 até o ano de número 570. Ele passa aproximadamente 20 anos entregando uma mensagem, ensinando, falando em nome do Senhor, e ele leva esta mensagem ao povo de Deus, mostrando que o povo, ele precisava ter conhecimento da vontade de Deus. O que é que Deus queria do seu povo? Ele tenta trazer uma mensagem para o povo, para que o povo também se volte para um grande arrependimento perante o Senhor, porque eles estão vivendo em uma extrema corrupção, e é exatamente essa expressão, extrema corrupção. E a gente poderia dividir o livro do profeta Ezequiel, pelo menos em 3 sessões, ou em 3 partes. É claro que esta é uma divisão onde os estudiosos fazem do livro do profeta Ezequiel. Ele não é uma divisão que está contida propriamente no livro. Está dando microfonia, já se puder dar uma diminuída aqui, eu estou vendo o ruído da microfonia, puder dar uma ajeitada, fico agradecido. E essa divisão não está propriamente contida no livro, são os estudiosos que fazem essa divisão para fazer com que os estudiosos entendam melhor o propósito da escrita deste livro do profeta Ezequiel. Então a gente dividiria essas 3 sessões da seguinte maneira: do capítulo 1 até o capítulo de número 3, a gente percebe que a glória de Deus aparece no meio do seu povo. Deus derramando, mostrando a sua glória não só ao profeta, mas a glória de Deus chegando dentro do templo, a glória de Deus inundando o povo de Deus, fazendo com que eles sejam levados por esta glória, vivam debaixo desta glória. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, é a glória de Deus que aparece no templo e na vida do seu povo. A partir do capítulo de número 4, aparece a segunda sessão do livro do profeta Ezequiel, que compreende o capítulo de número 4 até o capítulo de número 24. E neste capítulo 4 até o capítulo de número 24, é a glória de Deus se retirando do meio do seu povo, é a glória de Deus saindo de dentro do templo. E aí chega-se à última sessão, que é quando vem do capítulo de número 43 até o capítulo de número 48, os irmãos poderão acompanhar isto em casa, que é a glória de Deus quando retorna para dentro do templo, quando a glória de Deus volta para o meio do seu povo, para o meio do povo de Israel. Bom, posto isto, eu gostaria de compartilhar nesta noite um pouco da segunda sessão com os irmãos, que é quando a glória de Deus se retira, quando a glória de Deus desaparece do meio do templo e do meio do seu povo. Aqui vale dizer para os irmãos que isto é um dos momentos mais tristes do livro do profeta Ezequiel, porque não há nada mais triste, irmãos, quando a glória de Deus se retira. Não há nada mais horrível de experiência para o povo de Deus, quando a glória de Deus não está no meio do seu povo. Vocês se lembram da história do Icabô? Foi-se a glória de Deus. O que acontece quando a glória de Deus se retira? A experiência mais triste para uma congregação, para a vida em particular de uma pessoa, um servo de Deus, é quando a glória de Deus não está mais na vida dele. É quando a glória de Deus desaparece da vida dele, se retira da vida dele.
E esta angústia, Davi, ele pede em um cântico ao Senhor no Salmo de número 51, quando ele diz: não retires de mim o teu espírito, porque dói, irmãos. Chega Davi a expressar em um dos seus salmos, que ele disse: enquanto eu me calei por causa do seu pecado, os meus ossos envelheceram. Eu não tive tristeza sobre tristeza por causa do bramido, do gemido dentro da minha alma, porque a transgressão de Davi, ele percebia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Então não há experiência mais terrível para a vida de um crente, quando a glória de Deus se afasta, quando a glória de Deus se retira. E é esta experiência que está do capítulo de número 4 até o capítulo de número 24 do livro do profeta Ezequiel. É a glória de Deus que se retirou, a glória de Deus que se foi. Porém, a gente faz uma pergunta: por que a glória de Deus se retirou de dentro do templo e do meio do seu povo? Simples da gente responder: por causa dos pecados cometidos pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, a nação escolhida, o povo escolhido, o povo adquirido. Eles transgrediram e pecaram contra o Senhor. E eu quero nesta introdução mostrar para os irmãos os pecados que estão contidos no capítulo de número 22, porque os pecados que estão registrados no capítulo de número 22 vai fazer a gente entender o versículo de número 30. Então me permita ler com vocês, e os nossos irmãos aí da mídia vão expor aí para vocês. Eu vou fazer uma lista, e é possível que eles vão mudando os versículos aí no Data Show, e eu vou falar de certa forma um pouco mais rápido, mas eles vão passar aí para vocês o que tem de pecados. E eu estou falando só do capítulo de número 22, porque se eu começar do capítulo de número 4 até chegar o capítulo de número 24, a lista é muito mais extensa. Mas deixa eu citar para vocês os pecados que estão no meio do povo de Deus. Por isso eu comecei dizendo para os irmãos que é um período de extrema corrupção. A gente espera isso do ímpio, a gente pensa que isso é natural na vida do ímpio, a gente pensa que esses pecados que eu vou descrever aqui para os irmãos, isso está na vida do mundano, mas não no meio do povo de Deus. O povo escolhido pelo Senhor, a gente diria: isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Mas lamentavelmente isso estava no meio do povo escolhido por Deus. Então vamos lá, quais são os pecados? Roubo. Olha o que está dentro do texto do capítulo de número 22. Eu só vou mostrar para vocês: desprezo às coisas santas, idolatria, soberba, injustiça a órfão e viúva, ao estrangeiro, violência no meio do povo de Deus, adultério, calúnia, profanação às coisas sagradas, desprezo a pai e mãe, avareza. E olha que a lista é muito mais extensa, e deixa eu falar rápido de novo para dar uma ajuda para vocês, porque é possível que os meninos esqueçam, e eu vou tornar a dizer a lista para vocês: roubo, desprezo às coisas santas, idolatria, soberba, injustiça, violência, adultério, calúnia, profanação, desprezo a pai e mãe, avareza. E Deus vai começar a tratar com eles por causa desses pecados. Tá a classe sacerdotal corrompida,
o mais simples dos adoradores de Jeová, também estão vivendo com violência, estão desprezando o estrangeiro, eles estão roubando, eles estão desprezando as coisas sagradas, eles estão vivendo em violência, em adultério, em calúnia. E Deus, no versículo de número 18 deste capítulo de número 22, Deus vai dizer que o povo dele, o seu povo, a nação eleita, o povo escolhido, o povo que Deus disse que este povo era considerado como menina dos seus olhos. Olha os privilégios que Deus deu para Israel, a ponto de dizer: vocês me são como uma nação peculiar, vocês serão um povo separado para mim, vocês me serão santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Vocês são a menina dos meus olhos, um povo adquirido, um povo especial, que tinha uma responsabilidade de levar o nome de Deus para as outras nações. E este povo agora está transgredindo, eles estão vivendo em idolatria, a soberba toma conta deles, a injustiça toma conta deste povo, violência está no meio da rua, adultério faz parte do meio desse povo. A gente, em outras palavras, diria assim: isso não é crente não, isso não pode ser povo de Deus. Mas pasmem os senhores e as senhoras, isso é povo de Deus. Lamentavelmente, é o povo que Deus escolheu, mas eles estão desprezando o concerto com Deus, eles estão abandonando a vontade de Deus, eles já não olham para cima, o olhar deles não está em Deus e nem na sua palavra. E por causa desse descaso às coisas sagradas, Deus vai dizer algo muito terrível no versículo de número 18, quando Deus diz para eles que Deus vai, tornar deles irmãos, e Deus é quem diz isso, a ponto de dizer: vocês tornarão uma escória para mim. Você sabe o que é Deus dizer que este povo será uma escória para ele? Deus está dizendo: vocês me serão como um povo desprezível, vocês me serão como um povo inútil, irrelevante. Em outras palavras, vocês serão descartáveis. Como é que isso dói? Não é o homem que está dizendo, é Deus que está dizendo: vocês me serão como um povo inúteis, vocês serão descartáveis. Porque se é o homem que está dizendo, a gente diria assim: este homem está irado. Mas aqui quem está irado é Deus, porque Deus está dizendo que este povo será como uma escória. Está aí no Data Show. E escória é algo que se despreza, algo que é irrelevante, que não tem utilidade. Imagine, Deus está dizendo para o seu povo: vocês não me são úteis mais, vocês não são relevantes mais, vocês são irrelevantes. E por qual razão eles estão sendo como uma escória para Deus? Por causa dos pecados, por causa da transgressão, por causa do roubo, por causa do desprezo das coisas santas, da idolatria, da soberba, da injustiça, da violência, do adultério, da calúnia, da profanação, para o desprezo a pai e mãe, a avareza que toma conta do coração deste povo. E aí Deus está dizendo: então, por causa de todas estas coisas, vocês me serão como uma escória. E aí a gente chega no versículo de número 30, e a gente faz uma pergunta: por que será que o versículo de número 30, Deus está dizendo que está buscando um homem? Porque no versículo de número 30, Deus está buscando um homem que possa fazer aquilo
que ele gostaria que os homens fizessem. Observe o que eu estou dizendo. Deus está à procura de um homem que fizesse aquilo que ele gostaria que fizesse. Ou seja, Deus está contando com alguém, Deus está contando com uma pessoa para fazer algo que ele gostaria que fizesse. E olha, que é importante que eu divida com vocês esse versículo entre a parte A dele, do versículo 30, com a parte B desse versículo de número 30. Então deixa eu dividir isto com vocês. A parte A do versículo de número 30, Deus está procurando um homem. Porém, no término do versículo, ele diz: mas a ninguém achei. Por que que Deus não está achando ninguém? Por causa dos pecados, por causa dessa descrição de uma série de pecados que estão contidos no capítulo de número 22. Porque aonde há, irmãos, pecado, as pessoas não se apresentam para Deus e muito menos para a sua obra. Quando o comportamento faz bloqueio entre a pessoa e Deus por causa do pecado, as pessoas não se apresentarão para a obra. Ouça isso que eu vou te dizer. De vez em quando a gente vive circunstâncias esperando que alguém se apresente para a obra, que alguém apareça na obra, que alguém trabalhe na obra, que alguém faça aquilo que Deus quer que faça. Aqui Deus está procurando um homem para ficar na brecha. Seria, numa linguagem de um pedreiro, daquele que tapa as fendas, daquele que não deixa passar nada, porque ele está colocando-se na brecha, no buraco, no lugar onde está aberto. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha, porque Deus está procurando alguém aqui que entenda de construção, que entenda de obra. E entender de construção e de obra aqui não é fisicamente, não é um pedreiro que eu estou dizendo, é alguém que apareça na obra dele para dizer: Deus, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer, eu estou aqui, Senhor, me apresentando para não deixar passar raposa, para não deixar passar inimigo, eu estou me colocando na brecha, eu estou aqui. E aí os homens, eles não se apresentam para a obra, eles não aparecem para a obra, e muitas vezes, irmãos, os resultados disso não é por causa dele não ter uma boa oratória, não é porque ele não tem uma facilidade de lidar com as pessoas. Por trás das negligências com relação à obra de Deus, muitas vezes as respostas são por causa dos pecados que estão embutidos no coração dos homens. E aí ele não consegue aparecer, e Deus está dizendo: eu estou procurando um homem que esteja na brecha, eu estou procurando um homem. Mas o capítulo de número 22 é muito triste, porque o capítulo de número 22, a violência, os homens só estão pensando em avareza, injustiça, soberba, idolatria, roubo, desprezo às coisas santas. Eles não querem se comprometer com a fé, com a palavra, com Deus, com oração. E aí eles estão fugindo daquilo que Deus está querendo. E Deus está dizendo: eu estou procurando alguém. Tem alguém aqui nesta noite para se apresentar para Deus, para fazer aquilo que Ele quer? Você está aqui nesta noite, Deus está dizendo ainda hoje, neste culto de quinta-feira,
Deus está dizendo: eu estou procurando alguém que faça aquilo que eu quero que vocês façam. Deus quer que você faça aquilo que Ele deseja. E como é maravilhoso fazer o que Deus deseja. O que é que Deus deseja? Ficar na brecha. Ficar na brecha. Deus está contando com mulheres. Deus está contando com homens. Deus está contando com jovens. Deus está contando conosco. Porque Ele está dizendo para nós essa noite: eu estou procurando alguém que faça o que eu gostaria que vocês fizessem. Agora me permita dizer, que parte triste, Pastor Francisco, Pastor Sebastião. Deus está procurando alguém, porém é Deus quem está dizendo, não é o sacerdote que diz. Deus está olhando para o povo, e Deus disse: a ninguém achei. Que coisa triste, irmãos, Deus não achar ninguém. Ninguém quer ficar na brecha, ninguém quer aparecer para tapar as fendas, ninguém quer para se apresentar, para fazer aquilo que Deus quer. Que coisa triste, irmãos. É Deus querer uma coisa e eu não quero atender Ele. Deus querendo que eu faça, mas eu não quero fazer. E Deus olhar no meio da congregação de Israel e dizer: ninguém achei. Ninguém está na brecha. Ninguém se apresenta. Ninguém aparece. Ninguém está pronto. Ninguém quer fazer. E aqui vale dizer algo da parte de Deus para nós, igreja do Senhor. Vez por outra, isso é coisa de pastor, irmãos. Alguém sempre se apresenta dizendo: pastor, não me faz isso, eu não quero. Pastor, eu não quero fazer isso. Pastor, eu não posso fazer isso. Como é que Deus está olhando para isso? Quando a gente está se negando para Deus, quando a gente não está se apresentando para Ele, e Deus está dizendo: eu estou procurando, porque o versículo 30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. E aí a parte B: porém a ninguém achei. Será o dia mais triste da nossa congregação, quando Deus olhar para nós, irmãos, e não achar ninguém. Será o dia mais triste quando Deus estiver procurando entre a juventude alguém que esteja na brecha, pronto para fechar as portas para o inimigo, pronto para não deixar o pecado entrar, pronto para ficar na brecha, para não deixar a avareza entrar, soberba entrar, injustiça entrar, violência entrar, adultério entrar, calúnia entrar, desprezo a pai e mãe entrar. Que coisa triste é Deus não encontrar ninguém, irmãos. Eu estou falando para uma congregação que tem sensibilidade à voz do Espírito Santo, e Ele está perguntando para esta igreja nesta noite: eu estou buscando, eu estou procurando alguém, e você se apresenta, e você tem disponibilidade para me atender? Você está pronto para ficar no lugar aonde eu estou pedindo para você ficar? Para você ficar na brecha aonde eu quero que você fique? Ouça isso, por favor, irmãos, e eu falo em nome do Senhor. Uma das grandes dificuldades, preste atenção aqui, uma das grandes dificuldades nossa como povo de Deus, e a gente precisa lutar e vencer, é a gente ficar insensível a Deus, a ponto de Deus falar e a gente não atender o apelo dele.
E a gente vai se acostumando tanto com a nossa dureza de coração, que aí a insensibilidade toma conta. E um dos problemas que este povo tinha e que está descrito neste capítulo de número 22 é o desprezo às coisas santas, às coisas sagradas. E Deus sabe quem de verdade pode dizer em algum momento, por alguma circunstância, pode dizer não para Ele. Porque aqui, irmãos, é algo grosseiro da parte do povo. O povo está tão aprofundado em idolatria, está tão aprofundado na soberba, na injustiça, na profanação, no desprezo às coisas sagradas, que eles estão simplesmente sem titubear: não, Deus, não, Deus, não fico na brecha. O Senhor está procurando, mas eu não quero. Irmãos, a gente diz não para Deus, não precisa ser nem na voz. O silêncio, que às vezes domina o coração, às vezes fala mais alto do que alguém que diz na voz. Porque muitas vezes o silêncio é uma resposta de não para Deus. Porque o silêncio pode ser uma ofensa à santidade de Deus. E a gente vai começar o ano de 2024, agora nesta primeira quinta-feira, e Deus está aqui perguntando para a gente: eu estou procurando alguém que esteja na brecha. Tem alguém que está aqui na brecha, irmãos? Então, por favor, se coloque em pé. Ministério de Música vai cantar. Eu disse que não ia demorar, porque eu quero ser prático, simples com vocês nessa noite. Ouça isso, por favor. O texto termina, irmãos, dizendo: a ninguém achei, a ninguém eu encontrei. Eu queria que você fosse verdadeiro, não fosse religioso, que a sua resposta para Deus nesta noite fosse bem honesta, bem verdadeira. Deus está aqui e Ele veio aqui para perguntar para você: eu posso contar com você? Deus está aqui para perguntar para você: você pode ficar na brecha? Você pode se colocar na posição de fazer aquilo que Deus quer que você faça? Porque se você fizer o que Deus quer, você agradará a Ele. E eu quero falar na primeira quinta-feira dos varões. Irmãos, quem se apresentar para Ele, quem disser sim para Ele, quem disser: Deus, conta comigo, eu estou aqui, Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, ouça o que eu vou te dizer. Eu estou falando em nome do Senhor. Este ano será um ano extraordinário, das maravilhas de Deus acontecendo, porque você se apresentou e disse sim para Ele. Eu quero que você demonstre isso em fé. Se você quiser dizer não, você que tem essa responsabilidade. Fuja a religiosidade, mas apresente a sua fé perante Ele nesta noite. E eu quero saber se você quer vir aqui à frente receber oração dizendo: sim, Deus, conta comigo que eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero lhe agradar. E Deus fará coisas extraordinárias no ano de 2024. Você vai lembrar do que eu estou pregando aqui nesta noite, e você dizer: o Altíssimo me fez grandes coisas, porque eu disse sim para Ele. Nunca diga não para Ele, porque isso ofende a santidade de Deus. Quem quer dizer sim, venha para frente enquanto o Ministério de Música canta, e em seguida, aleluia, oramos ao Senhor para abençoar a sua vida.